Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal. A aula de hoje será esse suplá aqui, gente, com essa base aqui super fácil. Sabe aquela base que não dá dor de cabeça, não emborca, não cria babados, até você que é iniciante não vai ter dificuldade. As explicações estão detalhadas para iniciante mesmo, tá? Fiz aqui esse bico de acabamento super fácil também, que dá um encanto, um charme a mais aqui em nossa peça. O meu suplá, ele ficou medindo 38 centímetros de diâmetro, lembrando que essa medida pode ter alterações dependendo da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando. Com o novelo de 400 gramas, eu usei aqui o Barroco Max Color da Círculo. Esse novelo contém 400 gramas, equivalente a 452 metros. Essa cor aqui é 6085, lembrando que você pode usar a cor de sua preferência. Então, este novelo contém 400 gramas, eu consigo confeccionar 3 suplá. Ok? Completos. Me sobra apenas 40 gramas do novelo. Eu não consigo fazer a quarta peça. Portanto, a gente vai utilizar em média 120 gramas para cada peça. Aqui nessa cor cinza, também eu usei nesse acabamento o Barroco Max Color da Círculo. Um novelo de 400 gramas também. Esse cinza, a cor é 8212. Você pode fazer esse acabamento tudo de uma cor só, ou pode intercalar cores, assim como eu usei o cinza, tá? Aqui na parte cinza, a gente vai usar apenas 30 gramas. Então, vai bem pouquinho em cada peça, ok? Eu passei o total que eu utilizei em cada peça, 120 gramas do rosa, 30 gramas aqui do cinza, porque aí é só você multiplicar pela quantidade de peças que você quer fazer, ok? Vamos precisar também de uma tesoura para os arremates, agulha de crochê 3,5 milímetros e cola pano da Círculo para os arremates finais. E lembrando sempre vocês que todos os materiais que eu utilizo aqui em minhas videoaulas, vocês encontram com segurança e facilidade lá no site do Armarinho São José. O link consta logo abaixo na descrição do vídeo. E antes de iniciar a nossa aulinha de hoje, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui embaixo no nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem uma aula nova aqui no canal. Bom, pessoal, vou iniciar aqui então meu trabalho, vou iniciar com um círculo mágico, tá? Mas se você tiver dificuldade, pode iniciar com 6 correntinhas, fechar o círculo com um ponto baixíssimo, que dá super certo. O círculo mágico, olha, eu dou uma volta assim em 4 dedos, o fio que vem do novelo, olha, eu jogo pra cima, busco aqui o fiozinho, apoio aqui no dedo a laçadinha, olha, ajusto e já subo aqui 3 correntes, 1, 2 e 3, altura de um ponto alto. Faço uma correntinha de intervalo. Então, já tenho um ponto alto e uma correntinha. Total de 4 correntes iniciais. Laço o fio, volto dentro do círculo, o meu segundo ponto alto. E uma correntinha de intervalo. Laço, volto dentro do círculo, meu terceiro ponto alto e uma correntinha de intervalo. Vou trabalhando dessa forma, sempre com um ponto alto dentro do círculo e uma correntinha de intervalo entre um ponto alto e outro, até que eu tenha um total de 12 pontos altos aqui trabalhados, tá? Aqui eu já tenho, olha, contando com as correntinhas iniciais, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou completar os 12 e já volto com vocês. Aqui eu já tenho um total de 10 pontos altos. Uma corrente, o 11º, uma corrente e o 12º, 12 pontos contando com as correntes iniciais, ok? Aquelas 4 correntinhas. Puxo essa sobrinha que eu deixei até fechar aqui totalmente o meu círculo, até eles se encontrarem aqui, ó, dessa forma, ok? Retomo aqui o trabalho e faço uma correntinha de intervalo que está faltando aqui. Uma corrente, agora sim, eu vou finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, daquelas 4 iniciais que subimos, 3 faz a vez de um ponto e uma de intervalo. Então, eu venho na terceira contando de baixo pra cima, olha, no pezinho da terceira corrente, um ponto baixíssimo. Primeira carreira finalizada com o círculo, 12 pontos altos, cada um com uma corrente de intervalo entre um e outro. Bom, a nossa próxima carreira agora, eu já venho aqui, olha, nesse primeiro intervalinho de uma corrente, entre o primeiro ponto e o segundo, eu entro com a agulha no intervalo e faço também um ponto baixíssimo. Estando aqui no intervalo, eu já subo 3 correntinhas, altura de um ponto alto. Laço o fio, volto no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Ou seja, 2 pontos altos no mesmo intervalo de correntinha, ok?
faço ainda uma correntinha de intervalo, venho no próximo intervalinho e faço 2 pontos altos. E esta será a nossa repetição nesta segunda carreira, 2 pontos altos em cada um dos intervalos. Uma corrente de intervalo, venho para o próximo intervalo, mais um bloquinho de 2 pontos altos, no mesmo intervalo. Uma corrente e repito nos demais. Finalizando aqui meu último bloquinho de 2 pontos altos, aqui no meu último intervalo, nós ficamos no total de 12 blocos de 2 pontos altos. Todos com uma corrente de intervalo entre um e outro. Faço aqui uma corrente de intervalo para finalizar aqui, aonde nós iniciamos com um cordão de 3 correntes, tá? Fazendo a vez do nosso primeiro ponto. Eu venho no pezinho da terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Nossas próximas carreiras agora, gente, é super fácil. Toda vez que você finalizar aqui com ponto baixíssimo, sempre você vai subir 3 correntes, altura do primeiro ponto, ou 2 se você preferir, tá? Venho no próximo ponto, ou seja, sempre sobre o último ponto agora de cada bloco, nós vamos trabalhar 2 pontos juntos, portanto, esse segundo já é meu último ponto do bloco. Então, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2, sobre o mesmo ponto. E agora, nossos blocos passam a ficar com 3 pontos cada um. Entre um e outro, eu mantenho uma corrente de intervalo, passo para o próximo. Sempre vou manter ponto sobre ponto e sobre o último ponto de cada bloco, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. Uma corrente e repito nos demais. Finalizando aqui mais uma carreira, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto aqui, que é o meu último ponto. Sempre fiquei aqui com 3 pontos altos em cada bloco nessa terceira carreira. Uma corrente, finalizo lá no pezinho da terceira correntinha, ponto baixíssimo. Próxima carreira, mesma repetição, sobe 3 correntinhas já daqui, ou 2 se preferir. Sempre vai trabalhar, olha, ponto sobre ponto nos demais, e sobre o último ponto de cada bloco, sempre você vai trabalhar 2 pontos altos sobre ele. Então, aqui nós já ficamos com 4 pontos em cada bloco. Uma corrente de intervalo, passa para o próximo e repete, olha, ponto sobre ponto. E sobre o último ponto de cada bloco, você trabalha 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2, no mesmo ponto. 4 pontos altos. Uma corrente e repete nos demais. Vai dar a volta, fazendo toda a sua carreira. Vai finalizar com ponto baixíssimo aqui sobre a terceira correntinha. Vai iniciar a próxima carreira. Já sobe daqui 3 correntes, trabalha ponto sobre ponto e sobre o último 2 juntos. Na próxima carreira, você terá 5 pontos em cada bloco, na próxima 6 pontos, na próxima 7 e assim por diante, tá? Então, eu vou adiantar aqui as minhas carreiras e já volto mostrando para vocês com quantos pontos eu fiquei em cada bloco e trazendo muito mais dicas para você que quer fazer o seu supply maior ou até menor, se você preferir. Bom, pessoal, aqui já estou concluindo minha última carreira aqui de repetições, tá? Estou finalizando aqui, olha, 2 pontos altos juntos sobre o mesmo ponto, ou seja, no último ponto, uma corrente e sempre finalizando aqui no pezinho da terceira correntinha. Então, eu trabalhei aqui, olha, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Cada bloquinho deste aqui, eu fiquei com um total de 9 pontos altos, ou seja, ponto sobre ponto e sobre o último 2 juntos. Olha, sempre sobre o último 2 juntos de cada bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para mim, essa medida está boa, eu vou finalizar agora só com ponto alto, sem intervalo de correntes, para mim entrar com o bico de acabamento. O meu supply, ele ficou numa medida de 38 centímetros. A Edilene, eu quero maior. Gente, os meus pontos, eles são bem apertadinhos, bem justinhos, mas porém eles são alongados. Então, o meu ficou com essa medida. Pode ser que o seu fica mais apertadinho os pontos, né? Seja mais apertadinho os pontos, então ele fique menor. Ou seus pontos é mais soltinho e fique maior que o meu. Mas é uma diferença mínima aí. A Edilene, eu quero maior. Então, você continua fazendo a mesma repetições por mais carreiras. Vai iniciar a próxima agora, sobe 3 correntes, que faz a vez do primeiro ponto. Siga nos demais pontos sobre ponto e sobre o último 2 juntos. Na próxima carreira, você terá um total de 10 pontos, na próxima 11 e assim por diante, ok? Edilene, não vai dar diferença no bico de acabamento? Vai.
Até com essa quantidade vai dar também, mas eu vou dar todas as dicas para vocês, tá bom? Então, se você quiser maior, acrescenta mais carreiras, se quiser menor, diminua, faça menos carreiras, tá? Bom, a próxima carreira agora será somente de pontos altos, inclusive aqui no intervalo, mas vamos manter o aumento aqui, que é 2 juntos sobre o último. Então, eu finalizei aqui, eu subo 3 correntes, a altura do meu primeiro ponto. Nos demais, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto ainda. E sobre o último ponto de cada bloquinho, eu ainda vou manter 2 pontos altos juntos. Ou seja, eu ainda preciso desse aumento nesta carreira para que meu trabalho não vire aqui um chapéuzinho, tá? Então, já estou chegando aqui sobre o meu último ponto do bloco. Olha, é meu último ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2. Ou seja, se você fosse continuar por mais carreiras, olha, 10 pontos. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, uma corrente e continua. No meu caso, eu já vou parar por aqui, eu não vou acrescentar mais carreiras. Então, eu venho no intervalo e faço um ponto alto. A carreira vai ser toda fechada. Venho no próximo bloco, já no primeiro, olha. Ponto sobre ponto e sobre o último ponto de cada bloco, vamos trabalhar 2 pontos altos juntos. Precisamos ainda do nosso aumento, tá? E será esta a nossa repetição por toda a volta. Olha, ponto sobre ponto, já estou chegando aqui sobre o último ponto do bloco. É este aqui, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, no mesmo ponto. Feito isso, eu venho no intervalo, um ponto alto. E repito nos demais, ok? Bom, finalizando aqui minha carreira, meu último ponto aqui, no meu último intervalo de correntinha, um ponto alto, e finalizo no pezinho da terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Bom, as dicas que eu quero trazer para vocês. Circulei aqui toda a minha peça, com essa quantidade de carreiras que eu trabalhei, tudo com ponto alto, inclusive nos intervalos. A nossa próxima carreira, nós vamos iniciar aqui este bico de acabamento. Esse bico de acabamento, ele é múltiplo de 8, ou seja, 5 pontos baixos e pulo 3 pontos, dá um total de 8. Novamente, 5 pontos baixos, pulo 3 pontos, dá um total de 8. Então, sempre de 8 em 8. Eu já fiz toda a minha contagem, sempre de 8 em 8. Vão me sobrar 4 pontos aqui no final. Ou seja, os 4 pontos que vão me sobrar, não dá para mim fazer um bloquinho de 5 pontos, de pontos baixos. Não dá para mim fazer um bloco de 5 pontos baixos e pular 3 pontos. Então, esses 4 pontos que vão me sobrar, eu vou pular ponto a mais aqui no início, nos 4 primeiros blocos, para dar certinho no final. Edilene, mas eu fiz o meu maior, como que eu faço essa contagem? Desta forma, gente, olha, circulou tudo, fez maior ou menor, você tem que ter paciência, sempre você vai contar, ó, do início, 2, 4, 6, 8, um bloco. 2, 4, 6, 8, 2 blocos. 2, 4, 6, 8, 3 blocos. Se aqui no final deu 8 aqui, sobrou 4 pontos, quer dizer que não vai fechar o seu trabalho. Vai sobrar 4 pontos que não vai dar para você fazer o bloco. Então, você tem que pegar esses 4 pontos que sobrou e acrescentar eles aqui, pulando mais pontos. Tá joia? Então, você pode fazer na medida que você preferir e você faça essa adaptação que eu expliquei, de qualquer tamanho, ok? Bom, feito isso, finalizou, daqui eu já subo 2 correntes, altura do meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto, o segundo ponto baixo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto e no próximo, o quinto. Já fiz um bloco de 5 pontos baixos. Faço aqui um cordão de 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Se o seu ponto for muito justinho, você pode fazer 5. Aqui nós deveríamos pular, então, 3 pontos de base. Em 4 blocos, eu vou pular 4, para que bata certinho no final, porque aqui me sobrou 4, conforme eu já expliquei para vocês. Então, nesse primeiro bloco, eu vou pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4, e venho no quinto e faço um ponto baixo. Portanto, se o seu repuxar, pode fazer esse cordão maior. Eu fiz 4 correntes, você pode fazer 5, ok? Já fiz o meu primeiro baixo. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro, no próximo, o quarto e no próximo, o quinto. Fiz mais um bloco de 5 pontos. Novamente, 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Eu faço bem folgadinha, tá, gente? Então, é muito bom que se o ponto for muito justinho, você faça mais. Também, ao invés de pular 3 pontos, novamente, eu vou pular 4. 1, 2, 3, 4 e venho no próximo. Um ponto baixo. Já é o primeiro
do meu próximo bloquinho de 5, um ponto baixo, no próximo segundo, no próximo terceiro, no próximo quarto e no próximo quinto. Então, eu já fiz aqui por 2 vezes a adaptação, eu pulei por 2 vezes 4 pontos ao invés de 3. Então, são os 4 pontos que estão sobrando aqui. Eu já pulei 2 vezes, já tenho 2 pontos a menos, ok? Eu preciso de 4 vezes fazer esse procedimento. Então, eu fiz um bloco, novamente, 4 correntes, pulo novamente 4 pontos, 1, 2, 3, 4, e no próximo eu inicio mais um bloco de 5 pontos baixos, sendo um em cada ponto de base. Aqui o terceiro, o quarto e o quinto. Mais uma vez, 4 correntes, pulo 4 pontos, 1, 2, 3, 4, e no próximo um baixo. Mais um bloco de 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ver por quantas vezes eu pulei 4 pontos. Olha, aqui nessa alça a primeira vez, aqui a segunda, aqui a terceira e aqui a quarta. Não preciso mais pular 4 pontos. A partir de agora, eu pulo só 3 pontos de base, porque os 4 pontos que me sobraram aqui, eu já ajustei nessa adaptação, ok? Pulei um ponto a mais por 4 vezes. Então, agora eu fiz o bloco, eu pulo apenas 3 pontos. 4 correntes, pulo 3 pontos. 1, 2, 3 e venho no próximo, um baixo, que já é o primeiro do meu próximo bloco de 5 pontos baixos. O terceiro, o quarto e o quinto. Novamente, 4 correntes e pulo 3 pontos. 1, 2, 3 e venho no próximo, um baixo. E sigo assim por toda a volta. Um bloco de 5 pontos baixos, já tenho 3, o quarto e o quinto, 4 correntes e pulando 3 pontos de base. 1, 2, 3, no próximo um baixo, ok? Vou adiantar então por toda a minha volta, sempre pulando 3 pontos agora, tá joia? E eu já venho finalizando aqui juntinho com vocês. Bom, aqui já estou finalizando meu último bloco, estou com 3 pontos, aqui o quarto e aqui o quinto. E me sobraram 3 pontos a serem pulados, certinho. Se eu não tivesse feito esta adaptação aqui, gente, dos 4 pontos que eu falei pra vocês, aqui ia me sobrar um total de 7 pontos. Não ia dar certo, ok? Portanto, me sobrou apenas 3. Os 4 a mais que ia sobrar, eu adaptei eles aqui pulando um ponto a mais, tá joia? Então, feito aqui meu último bloco de 5 pontos baixos, ficamos assim, olha, fica bem certinho, tá? Eu faço meu último cordão de 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E finalizo, olha, pulando os 3 pontos que me restam, aqui com ponto baixíssimo sobre a segunda correntinha, lá no pezinho da segunda corrente, que fez a vez do primeiro baixo. Um ponto baixíssimo. Estou sobre o primeiro ponto com baixíssimo, eu já venho no segundo ponto, olha, direto, e já faço um ponto baixo sobre ele, o primeiro ponto baixo da próxima carreira. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. Agora, teremos apenas 3 pontos baixos, porque o primeiro a gente pula e o último a gente deixa. Sem correntinha de intervalo, eu laço o fio, venho direto na minha alça de 4 correntes e trabalho 8 pontos altos. Caso o seu ponto seja mais apertadinho que o meu, você pode fazer uma correntinha de intervalo aqui para entrar na alça e fazer os 8 pontos, perdão. Aqui eu não faço corrente, tá? Já tenho 3, 4, 5, 6, 7, e o oitavo. 8 pontos. Sem correntinha, novamente, eu venho no bloquinho de 5 pontos baixos da carreira anterior, eu pulo o primeiro, venho no segundo e prendo com ponto baixo, já é o primeiro. No próximo, o segundo, e no próximo, o terceiro. Deixo o último sem trabalhar. Já laço sem correntinha, quem preferir pode fazer, vem na alça de 4 correntes e repito novamente o mesmo procedimento de 8 pontos altos dentro da alça. Aqui já é meu quarto ponto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Concluído 8 pontos, venho no bloquinho de pontos baixos, pulo o primeiro, no próximo já prendo com baixo, que já é o primeiro. Aqui o segundo e no próximo o terceiro.
Laça, vem na alça 8 pontos altos e repete por toda a volta. Bom, aqui já estou finalizando meu último bloco, estou com um total de 5 pontos. Aqui o sexto, o sétimo e o oitavo. Procure fazer, gente, olha, bem certinho assim, para eles não ficarem amontoados, tá? Uns sobre os outros, que fica mais bacana o acabamento da nossa peça, tá? Feito aqui, meu último bloquinho de 8 pontos altos, aqui já foi, olha, onde nós iniciamos com um grupinho de 3 pontos baixos. 1, 2, 3, eu venho sobre o primeiro, ó, entro nas duas alcinhas do ponto e finalizo com baixíssimo. Já venho no próximo e faço direto um ponto baixo, ou seja, sobre o segundo ponto baixo da carreira anterior. Um ponto baixo, ok? Sempre agora nós vamos deixar o primeiro baixo e o último também sem trabalhar, sempre no do meio. Dos 3 da carreira anterior, sempre no do meio a gente vai prender com um ponto baixo. Então, daqui eu já laço o meu fio sem correntinha também, quem preferir pode fazer, tá? Já laço no bloquinho de 8 pontos altos, olha, da carreira anterior, sobre cada um deles, bem no pezinho do ponto, pegando as duas alcinhas, eu faço um ponto alto. Uma corrente de intervalo, venho no próximo, em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma corrente no próximo, um ponto alto. Vamos ter um total de 8 pontos altos novamente, porém agora todos com uma corrente de intervalo entre um e outro, tá? Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o sexto, uma corrente, o sétimo, uma corrente e aqui o último, o oitavo. Sem corrente, agora eu venho no bloquinho de 3 pontos baixos da carreira anterior, pulo o primeiro, venho no do meio e deixo o último, um ponto baixo. Já laço o fio, venho no próximo bloco, já no primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma corrente e ponto alto sobre ponto alto, todos com uma correntinha de intervalo. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Sempre seguindo as dicas que eu venho trazendo para vocês, tá? Em relação à tensão do ponto de cada um, aonde eu não faço correntinha ali de intervalo, se você preferir, pode fazer, se o seu ponto for mais justinho, ok? E as dicas para você fazer sua peça maior aí também, tudo certinho. Aqui já completei, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu não faço corrente então, tá? Para fazer o pontinho baixo eu não faço. Venho no bloquinho de 3 pontos baixos, no do meio, um baixo. Sem corrente, já dou início ao próximo bloco. Ponto alto, uma corrente entre um e outro, ponto alto. E sigo por toda a volta. Bom, finalizando aqui, mais um pontinho alto, meu último ponto alto no meu último bloco, 8 pontos, certo? Ficamos dessa forma aqui, gente, olha, fica bem certinho, tá? É uma peça super rápida, vocês vão amar confeccionar aí. Essa base aqui, como eu disse lá no início, é uma delícia fazer ela, tá? Então, 8 pontos altos, sem correntinha de intervalo, aqui foi onde nós iniciamos. Lembra com aquele primeiro pontinho baixo e aqui já o bloco de 8 pontos? Então, eu venho nesse pontinho baixo agora, sem correntinha aqui, olha, e já finalizo com um ponto baixíssimo. Entro, busco o fio, passo por dentro da laçadinha, ok? Aqui eu já cortei o meu fio, então é só passar aqui por dentro dessa laçadinha, olha, e dar um nozinho. Leve esse fiozinho aqui para o lado de trás, com auxílio de uma agulha mais fininha, para não repuxar o meu trabalho. Eu passo esse fiozinho aqui para trás, divido ele em duas partes, aquele mesmo arremate que a gente faz, tá? Em todos os trabalhos aí. Passo aqui mais um pouquinho, divido o fio em duas partes. Dividi aqui, pego ainda um fiozinho aqui na parte de trás, passo uma dessas partes, olha, e dou aqui uns 2 nozinhos. Feito aqui os 2 nozinhos, esse excesso, olha, tá até grande demais, eu posso até cortar. Eu passo ainda um pouco desse excesso por entre esses pontos, eu tenho bastante pontos aqui pra esconder, tudo do lado avesso, tá? Ó, venho passando, corto rente também, esse fiozinho, e dou um pinguinho de cola. Assim o arremate fica perfeito e seguro, tá? Corto aqui.
e dou um pinguinho da cola pano da Círculo. A mesma coisa, gente, lá no Círculo Mágico, tá? Se você iniciou com o Círculo Mágico, não se esqueça de fazer o seu arremate também. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o acabamento em pontinho baixo. Eu vou entrar aqui com a minha outra cor, que foi o cinza, que eu mostrei pra vocês lá no início. Você pode usar a cor de sua preferência e, se preferir, pode trabalhar esse acabamento agora, tudo da mesma cor da peça, tá? Bom, eu venho aqui qualquer um desses bloquinhos de 8 pontos, entre o primeiro e o segundo. Dos 8 que eu tenho aqui, eu tenho o primeiro e o segundo, eu venho no intervalo de uma correntinha entre um e outro. Vou prender esse meu fio aqui, pode dar um nozinho lá direto, você pode fazer assim também, dando a laçadinha inicial, tá? Aí, a gente vem aqui, no meio, entre o primeiro e o segundo, entro, busco o meu fio e já faço direto, olha, um pontinho baixo. Ou, se preferir, você já dá um nozinho aqui no meio dos dois, tá? Feito o pontinho baixo, eu venho no próximo intervalinho, entre o segundo e o terceiro. Faço também um ponto baixo, só que agora eu faço um ponto picô aqui. Subindo 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do pontinho baixo e prendo com ponto baixo. Então, eu já tenho aqui um ponto baixo e um ponto baixo com picô. Vem no próximo intervalo, olha, aquela sobrinha já tô trabalhando sobre ela, tá? Arrematando. Um ponto baixo também no próximo intervalo. Faço também um ponto picô subindo 3 correntes, voltando nas 2 cordinhas do ponto baixo, prendendo com ponto baixo. Já no próximo intervalo, eu faço um ponto baixo, porém, agora eu faço um picô um pouco maior. Eu subo 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Volto nas 2 cordinhas do ponto baixo também, prendo com ponto baixo. No próximo intervalo, ponto baixo e um picô com 3 correntes. 1, 2, 3. Prendo com ponto baixo. No próximo intervalo, também um ponto baixo com um picô de 3 correntes. 1, 2, 3. Volto nas 2 cordinhas do ponto, prendo com ponto baixo. No meu último intervalo que eu tenho aqui, olha, eu faço apenas um ponto baixo, sem picô. Essa será a nossa repetição aqui, tá? Um ponto baixo com picô, um ponto baixo com picô, um ponto baixo com picô maior de 5 correntes, um ponto baixo com picô, um baixo com picô e um baixo. Agora, para fazer aquele efeito de ponto torcido, eu vou dar 3 laçadas no meu fio. É um ponto alto triplo, tá? Então, eu laço uma vez, 2 e 3. 3 laçadas, olha, eu fiquei aqui com 3 cordinhas e essa aqui que já fica na minha agulha mesmo, tá? Eu venho aqui naquele grupinho de 5 pontos baixos, mas eu pego no ponto alto, que está na direção do primeiro ponto baixo do grupo de 5 pontos baixos. Eu pego aqui no ponto alto que tá abaixo dele, olha. Entro com a agulha por trás dele, busco o meu fio e vou trabalhar o meu ponto alto triplo, mas eu não vou concluir ele. Passei. Dou aquela alongadinha, laço o fio, puxo 2 cordinhas, ó. Novamente laço, puxo mais 2 cordinhas. E novamente eu laço, puxo 2 cordinhas. Eu fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Laço o fio novamente 3 vezes, venho aqui do outro lado. No meu bloquinho de 5 pontos baixos, eu pego aqui, ó, no último, mas lá no ponto baixo, no ponto alto, aliás, perdão, que está abaixo dele. Entro com a agulha por trás, busco o meu fio e vou executando o ponto, ó. Busco a laçada, dou aquela alongadinha, laço o fio, puxo 2 cordinhas, laço, puxo 2 cordinhas, laço, puxo 2 cordinhas. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha, laço e puxo todo mundo junto. Aí, você dá aquela ajustadinha pra ele ficar bem justinho e não ficar essa laçada aqui esticada, tá? Ó, desta forma aqui, ok? Feito isso, nós vamos aqui para o próximo grupo de 8 pontos altos. Entre o primeiro e o segundo, no intervalo deles, eu faço um baixo, que já é aquele primeiro pontinho baixo aqui, ó. Tá vendo que essa laçada minha ficou bem larguinha? Eu não gosto que fique assim, tá vendo, ó? O trabalho fica feio. É até bom, eu não vou cortar essa parte do vídeo, mas eu vou desmanchar, tá vendo a laçada como ela esticou? Não é bacana que isso aconteça, o trabalho fica com um acabamento feio. Então, é legal você deixar bem justinho, olha. E vamos lá.
Laça o fio 3 vezes, deixa bem justinho. Vai lá no bloquinho de 5 pontos baixos, mas pega lá no ponto alto, que tá na direção do primeiro baixo. Entra com a agulha por trás do ponto e segura firme aqui o fio para não deixar ficar laçadinha lá, como vocês viram. Busca o fio, dá aquela pequena alongadinha e vem fazendo o ponto, ó. Laça o fio, passa por 2 cordinhas, laça novamente, passa por 2 laçadinhas, novamente, laça e passa por 2 laçadinhas. Fiquei aqui com 2 cordinhas na agulha. Laça o fio novamente 3 vezes e vai lá do outro lado. 5 pontos baixos, eu venho no último, mas eu pego lá no ponto alto que tá abaixo dele. Busco aqui o meu fio, dou aquela alongadinha e venho executando o ponto. Laçando, tira 2 cordinhas, laça, tira 2, laça, tira 2. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha, laça e tira todo mundo junto. Olha, agora ficou mais justinho, tá vendo? Não ficou esticado. É assim que tem que ficar para ficar o acabamento perfeito. Agora sim, eu venho lá no bloquinho de 8 pontos, entre o primeiro e o segundo, no intervalo, um baixo. Que já é aquele primeiro pontinho baixo que fizemos aqui. Vamos repetir tudo novamente. Olha, fica bem justinho, tá? Não fica aquela abertura feia aqui. Então, não é bacana você deixar o fio ficar soltinho ali no início para executar esse ponto alto triplo aqui. Já fiz um baixo, venho no próximo intervalo, um baixo com picô. 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto. Próximo intervalo, um baixo com picô. Já agora, no meu próximo intervalo, eu faço aquele ponto baixo com um picô maior. Um baixo e 5 correntes agora. 4 e 5. Volto nas 2 cordinhas, prendo com ponto baixo. Próximo intervalo, um baixo com picô de 3 correntes. E no meu próximo intervalo, também um pontinho baixo com picô de 3 correntes. No meu último intervalo ali, eu faço apenas um pontinho baixo, olha. Então, eu já repeti novamente o mesmo procedimento que fizemos aqui, ok? Agora, nós vamos fazer esse procedimento aqui. Deixa justinho aqui o seu ponto, laça o fio 3 vezes, vai lá no bloquinho de 5 pontos baixos, olha, aqui no primeiro, só que você pega lá no ponto alto que está abaixo dele, na mesma direção. Ajusta, busca o fio passando por trás aqui do ponto, dá aquela alongadinha, laça, puxa 2 cordinhas, laça, puxa 2 cordinhas, laça, puxa 2 cordinhas. Fiquei com 2 laçadinhas na agulha, novamente eu laço 3 vezes, vou lá no 5º ponto baixo, olha, e pego no ponto alto que está na mesma direção, abaixo dele. Ajusto o fio, deixo a peça assim de lado, olha, que fica bem fácil você trabalhar esse ponto, tá? Fazendo o ponto por trás do ponto alto, dá uma ajustadinha, laça, puxa 2 cordinhas, sempre de 2 em 2, laça, puxa 2, laça, puxa 2, fiquei com 3 laçadinhas, laço e puxo todo mundo junto. Prontinho, já executamos mais uma vez, e não ficou repuxando aqui, tá vendo? Vem aqui no próximo bloquinho de 8 pontos, entre o primeiro e o segundo, no intervalo, um baixo. E repete o mesmo procedimento novamente em todos os bloquinhos, por toda a volta. Bom, pessoal, aqui já estou quase finalizando, olha, já dei a volta toda na minha peça, fiz aqui meu último bloquinho de 8 pontos, e agora, antes de finalizar aqui, olha, com ponto baixíssimo, devemos fazer o último procedimento aqui de ponto alto triplo, tá? Eu tenho, olha, mais um bloquinho de 5 pontos baixos aqui. Então, eu vou fazer aqui meu último procedimento, laçando o fio 3 vezes, vindo aqui na mesma direção do primeiro ponto baixo, mas eu pego lá no ponto alto, olha, que está na mesma direção que ele, tá? Deixo a peça assim de lado para me auxiliar, olha, fica mais fácil, tá? Sempre de 2 em 2 laçadinhas, vem tirando. Aqui também, por 3 vezes, a gente tira 2 cordinhas. Fiquei com 2 laçadinhas, laço o fio novamente 3 vezes. Vem aqui, ó, no 5º ponto baixo, mas eu pego lá no ponto alto, que está na mesma direção. Deixo a peça de lado, busco o fio, dou a alongadinha, laço e vem tirando de 2 em 2. Olha, 2,
2 e 2, por 3 vezes. Fiquei com 3 laçadinhos, laço, puxo todo mundo junto. Ok? Agora sim, a gente finaliza com ponto baixíssimo lá naquele primeiro ponto baixo. Olha, pego nas duas cordinhas do ponto e faço um ponto baixíssimo. E aqui podemos cortar o nosso fio e fazer o arremate. Deixa aqui uma pequena sobrinha. Passo aqui por dentro dessa laçadinha, olha, e assim eu já dou um nó. Levo o fiozinho lá para a parte de trás e faço o mesmo arremate que eu fiz juntinho com vocês aqui na parte de baixo, tá? Aqui uma outra dica que eu quero trazer para vocês também, quando você concluir a sua peça, os pontos ficam todos assim repuxados, meio feio, né? Você pega nesse picôzinho maior aqui de 5 correntes, ó, dá aquela puxadinha em cada um deles, olha. Vai deixando o trabalho bem mais certinho, tá? Porque os pontos ficam repuxados conforme você está trabalhando. Vai fazendo isso daqui em cada um deles. Aí sim, você tira uma fotinha para fazer uma boa apresentação aí, tá? E mostrar para os seus clientes. Olha só. Agora é só fazer o arremate. Bom, gente, prontinho. Já fiz aqui todos os meus arremates da minha peça. Olha como que fica. Aqui o lado avesso da nossa peça fica desta forma aqui, ok? E assim eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês, uma peça bem simples, porém com esse acabamento dá um encanto, um diferencial aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa videoaula. Se gostou, vou pedir para você deixar o seu like, que me ajuda muito aqui na divulgação do meu canal. E se você fizer essa peça, eu gostaria que você postasse uma fotinha lá nas redes sociais e me marcasse para que eu possa ver, compartilhar e elogiar seus lindos trabalhos, tá joia? Muito obrigada pelo carinho, pela companhia, um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!